Olá, galera do YouTube, prazer, para quem não me conhece, Preta Lúdica Simples. Algumas semanas atrás eu gravei um vídeo que se chama Assim Vidas Negras Se Importam. Eu achei que o vídeo ficou ótimo e as pessoas gostaram e de repente nós estamos no Brasil com uma enfermeira negra, Mônica Calazans, que foi a primeira enfermeira a se vacinar no Brasil. A gente sabe de uma pessoa amorosa, calorosa, que faz o seu trabalho com muito amor, batalhadora e que se deu a cara a tapa para salvar vidas. Eu tiro meu chapéu para essa Mônica, para essa criatura que tanto trabalha com muito amor na preocupação de salvar vidas. Quando nós ouvimos a reportagem, nós ouvimos assim: ela é a primeira enfermeira negra a ser vacinada no Brasil. Quando eu ouvi, eu juro que eu fiquei meio extasiada, fiquei meio estática, fiquei meio que pensativa, porque se deram um adjetivo de negra. Eu falo, ela poderia ser uma branca, gorda, deficiente. Será que as pessoas, ou será que o repórter falaria assim? É claro que isso eu voltei para mim. Eu sei que a Mônica é uma pessoa de bem, é uma pessoa trabalhadora, que não está preocupada, que o povo dizem, ela está preocupada em salvar vidas. E eu agradeço muito você e peço a Deus que te abençoe muito, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Mas quando eu vi esse adjetivo, eu fiquei pensando assim, mas por quê? Poderia ficar muito melhor se a pessoa dissesse: ela é a primeira enfermeira a se vacinar no Brasil. Para que ou por que tem que ser a primeira enfermeira negra a ser vacinada no Brasil? Eu acho que esse negro não tinha nenhuma necessidade de ser. Porque se fosse uma enfermeira branca, baixa, ou deficiente, ou gorda, enfim, que tivesse alguma das deficiências, que não fosse uma pessoa perfeita, será que o repórter falaria a mesma coisa? Ela foi a primeira enfermeira branca a se vacinar no Brasil. Ela foi a primeira enfermeira gorda a se vacinar no Brasil. Então, quando eu ouvi essa enfermeira negra, eu vi que não tinha necessidade, que não cabia necessidade. Depois várias pessoas repetiram, porque às vezes a gente não para pensar, a gente fala o que o outro fala. Quando um fala, todo mundo vai atrás. Eu acho que ninguém para pensar, ou algumas das pessoas pararam. Ela foi a primeira enfermeira a ser vacinada no Brasil. Gente, que maravilha! Mas eu fiquei pensando comigo mesmo que não tinha necessidade nenhuma de se dizer negra. É uma enfermeira, trabalhadora, batalhadora, e que até eles falaram muito bem da vida dela, uma pessoa que pega ônibus, que trabalha, que está firme ali no seu propósito de salvar vidas, muito interessante. Mas eu fiquei pensando, como eu já tinha feito o vídeo, já tinha falado, quando essas coisas acontecem comigo, eu tenho como me defender assim: olha, você é mestrado e doutorado, mas cadê os seus pais? Onde estão os seus pais? Porque eu acho que não cabe necessidade para negra. Eu acho que não tem. Enfermeira é enfermeira. E se ela está trabalhando para salvar vidas, se dedicando, entregando a sua própria vida para salvar vidas, é o que importa, é isso que interessa. Isso realmente mexeu comigo, é por isso que hoje eu estou aqui falando com vocês. Não quero nenhuma polêmica, porque eu acho que não tem necessidade, mas realmente, como eu tinha acabado de gravar um vídeo falando sobre vidas negras, e de repente eu vejo esse adjetivo no nome dessa criatura que é tão trabalhadora e tão batalhadora pelos nossos enfermos, pelos nossos doentes, pelas pessoas que mais necessitam.
Então eu agradeço você, Mônica, pelo seu trabalho e peço desculpa, talvez, a esse profissional, que talvez no intuito de ajudar, no intuito da emoção, ele usou esse adjetivo. Eu creio que sem necessidade, mas olha, eu às vezes estou tomando a sua dor, mas é isso que realmente eu queria falar. Eu queria colocar a minha posição, colocar os meus pensamentos, porque eu não acredito que foi tão saudável. Eu acho que o intuito da vacina, sim, é saudável, todos nós esperamos por isso. A gente quer realmente que tudo isso dê certo, que nós entramos nessa primeira fase da vacina e que nós nos vacinemos, que nós nos sairemos bem. A gente tem certeza que é a vacina do bem, mas que não havia necessidade. Muita gente talvez nem tenha prestado atenção, mas como nós somos da mesma classe, eu falo que para mim, eu consigo me sair bem, que eu falo, olha, que bom que você enxerga que eu sou negra, que bom que você tem os olhos de me enxergar. Mas eu achei que essa criatura, esse profissional, embora eu já falei, talvez foi tão na emoção da vacina, ele conseguiu falar essa palavra que eu acho que não tem necessidade. A primeira enfermeira negra, e várias pessoas reforçaram isso. Eu deixo aqui os meus agradecimentos a você, e se eu estou sentindo por você, eu peço que você até me perdoe, mas não foi só uma coisa a nível nacional, né? Não foi só uma palavra a nível nacional. Se hoje as pessoas lutam contra o racismo, se as pessoas lutam em favor, né, para que se extermine esse racismo, eu achei que foi de um racismo grande, de um preconceito, talvez sem pensar. Mas que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, batalhadora e trabalhadora, e que faça o seu papel de enfermeiro com muito amor, com muito carinho, com todas essas pessoas que exigem e que estão do seu lado, para que você trate-os da melhor forma possível. Eu agradeço você e todas as pessoas que contribuem e que trabalham com você para que façam e cuidem dos nossos enfermos, dos nossos pacientes com essa terrível doença coronavírus. Um abraço e até mais.